Bom, a gente vai completar, na verdade, o raciocínio quando a gente for falar, ainda na apostila 1, lá no final, em histologia, quando eu for falar de transporte de impulso nervoso. Mas basicamente é o seguinte: o transporte ativo ele precisa acontecer para que o impulso nervoso possa acontecer. Isso falando especificamente de bomba de sódio e potássio. Tá? Então, é um transporte que gasta energia na forma de ATP. É um transporte que tem proteínas carreadoras, transportadoras chamadas de permeases também. Tá? É um transporte que ocorre do meio menos para o meio mais concentrado, em soluto, por uma necessidade. Ok? O principal é a bomba de sódio e potássio. Tudo que tiver bomba, lembra? Na e K. Você pode ter também bomba de cloro e hidrogênio, tá? Ou só bomba de hidrogênio. Então você vai ter ali as famosas bombas. Falou que é bomba, gasta ATP, ok? Existe, neste caso específico da bomba de sódio e potássio, para evitar que as concentrações iônicas de sódio e potássio se igualem no interior dos neurônios, tá? Por quê? Para que o impulso nervoso seja transmitido, ocorra, eu preciso ter mais sódio do lado de fora da célula e mais potássio do lado de dentro, tá? Então, se a gente pensar aqui em um neurônio, aquele desenho clássico do neurônio, o seu corpo celular, aqui, dendritos, axônio e a bainha de mielina. Se eu for analisar, eu vou ter aqui, ó, o Na, que é o sódio, ele vai ter mais ou menos 120 vezes mais sódio do lado extracelular. O potássio tem em torno de 30 vezes mais potássio no meio intracelular, tá? Então essas diferenças de concentração aí são importantes porque, como eu tenho sódio do lado extra e eu tenho muito potássio do lado intra, o que é o impulso nervoso? O impulso nervoso é a entrada espontânea do sódio e a saída espontânea do potássio, tá? O sódio vai entrar, vai despolarizar a membrana do neurônio, o potássio vai sair, vai repolarizar a membrana do neurônio e o impulso nervoso vai percorrer a superfície do neurônio, chamado potencial de ação, despolarizando toda a membrana do neurônio aqui, ó. Trocando as cargas elétricas, saltando aqui pelo axônio até chegar no final, onde vai ocorrer a transmissão através das sinapses, tá? Para que o neurônio novamente transmita o impulso nervoso, eu tenho que recarregar. Grosseiramente, é como se fosse assim. Você carrega a arma, dispara a arma e para disparar de novo você tem que recarregar. Tá? Então o ato de disparar a arma é o impulso nervoso, é o sódio entrando e o potássio saindo. Mas para você disparar um novo impulso nervoso, eu tenho que recarregar, ou seja, eu tenho que tirar aquele sódio que entrou, eu tenho que colocar aquele potássio que saiu de volta, para que eles novamente troquem de lugar e o impulso nervoso aconteça. Deu para entender? Isso é a bomba de sódio e potássio que vai acontecer no final do processo, na chamada repolarização. É uma permease que funciona de uma maneira diferente. É diferente da glicose, né? Que a permease ela vai acompanhar o fluxo da molécula, do mais para o menos. Essa permease aqui não. Ela vai captar 3 sódios, ligar aqui no local específico, vai captar 2 potássios, ligar no local específico, e aí uma molécula de ATP vai se conectar à permease. Então, ó, energia, ATP. Esse ATP vai ser usado para girar e devolver as moléculas a esses respectivos lugares. Então é como se fosse assim, ó. Permease está voltada para dentro do neurônio. Ela pega 3 sódios, 1, 2, 3. Aí ela vai girar.
Só que quando ela for girar, tem aquela diferença de concentração, aquele monte de sódio entrando, aquela enxurrada de sódio. É como se ela estivesse nadando contra a corrente. Então ela vai ter que gastar energia, gira gastando energia, joga os 3 sódios para fora, aproveita que ela está para fora, pega 2 potássios e volta. Jogando. Ela gasta energia uma vez só para girar e a mesma energia ela usa para voltar. Ela não gasta um ATP para girar e um ATP para voltar, é um só. Tá? Então pensa assim, você está em cima do muro, aí você fica lá, ó, pega 3 sódios de dentro da célula e joga para fora. Pega 2 potássios de fora e joga para dentro. 3 sódios, 2 potássios. 3 sódios, 2 potássios. Vou remando aqui, ó, 3 sódios, 2 potássios. Enquanto isso, tem um monte de sódio entrando, uma enxurrada de sódio entrando por difusão e tem um monte de potássio saindo. Eu não consigo parar esse processo, tá? Porque é um processo espontâneo da despolarização dos neurônios. O que eu tenho que fazer? Tirar o sódio, recuperar o potássio, recarregar esse neurônio para que ele consiga transmitir o impulso novamente. Tudo bem? Aí a bomba de sódio e potássio recupera as diferenças de concentração e o impulso é transmitido de novo. Ó, então aqui a gente tem, né, mais algumas figuras relacionadas ao transporte ativo. Olha lá, aqui eu tenho um GIF mostrando a membrana do neurônio, os sódios paradinhos do lado de fora, os potássios paradinhos do lado de dentro. Quando o impulso começar, o sódio vai entrar, o potássio vai sair e a bomba de sódio e potássio vai fazer eles voltarem. Tá? Então, ó, sódio entra, potássio sai e o potencial da membrana vai seguindo, o impulso nervoso vai acionando. E depois eu vou tendo a bomba de sódio e potássio restabelecendo a polaridade original. Isso é a bomba de sódio e potássio. Olha o que ela está fazendo. Está devolvendo o sódio para fora, está recuperando o potássio. Tá? Mais uma vez aqui. 3 de sódio e potássio aqui de novo, mostrando a presença de ATP. Tá? Aqui é um outro esquema. Ó. Eu tenho o azul é o potássio, tem mais potássio dentro da célula. Olha aqui, ó. Tem mais potássio aqui dentro, quiser anotar aí, tá? E tem mais sódio aqui fora, que é o vermelhinho. Então o sódio, ele entrou, olha aqui, ele entrou por difusão, difusão facilitada. O potássio saiu por difusão também, ok? Aí vai entrar a bomba de sódio e potássio, 3 sódios e 2 potássios, devolvendo ou tentando restabelecer as concentrações originais, e essa moléculazinha aqui é um ATP, ó. Ela vem como ATP, tá vendo aqui, ó? Vem como ATP e volta com 2 moléculas, ADP e um P, tá? Que é a molécula sem já energia, ok? Aí aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de englobamento. Então até agora nós falamos de transporte através de membrana. Transportes através da membrana. Nenhum desses aqui, gente, deformava a membrana. Eles eram por proteínas ou diretamente proteínas, canais, ou diretamente pelos fosfolipídios. Tá? Agora, o processo de englobamento, que é o caso da endocitose, eu vou causar uma deformação na membrana.
que é uma deformação na membrana? Todas as moléculas que vão ser englobadas por endocitose, seja elas sólidas ou líquidas, elas são muito grandes para passar por qualquer permease que exista. Então, por exemplo, é como se fosse assim, ó. A membrana aqui. Aqui eu tenho os íons que vão passar diretamente pelos fosfolipídios, tá? Aqui eu tenho uma permease que a glicose vai passar. Aqui eu tenho uma outra permease lá que o sódio e potássio vão passar por difusão transporte ativo. E aqui eu tenho uma molécula ser englobada por endocitose. Ou seja, ela não vai passar por aqui. Eu vou ter que deformar a membrana para abraçar essa partícula e trazer ela para dentro, tá? Então eu vou ter duas formas de endocitose. Olha o nome, endocitose, para dentro da célula. Então eu vou ter a fagocitose e a pinocitose, tá? Então, ó, partículas grandes, muito grandes, precisam ser englobadas. O englobamento é sempre com gasto de ATP. Então, por exemplo, dentro de transporte através da membrana, eu tinha o passivo e o ativo. O passivo não gastava energia, o ativo gastava. Englobamento, 100% é com gás de ATP. Não tem englobamento passivo, é trabalhoso, tá? Então, protozoários, bactérias, vírus, proteínas, polissacarídeos, tudo isso que é grandão deve ser englobado, deve ser usado esse processo ativo, que eu vou dividir em pinocitose e também em fagocitose, tá? Fagocitose, o nome fagos, quer dizer comer, tá? Então quer dizer que eu vou comer, se eu vou comer, a partícula que eu vou comer, ela é sólida, beleza? Então englobamento de partículas sólidas e a estratégia que eu vou utilizar é a produção de pseudópodos ou pseudópodes, falsos pés ou falsos braços, que vão levar ao englobamento celular, tá? Como que isso se processa? Então, por exemplo, tudo começa, desencadeia, quando a partícula em questão, por exemplo, a proteína, a bactéria, se conecta, se fixa a alguns receptores da membrana plasmática. Isso vai desencadear uma resposta do citoesqueleto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a membrana plasmática, um núcleo. Lembra o que é citoesqueleto? É uma trama de proteínas que fica logo abaixo da membrana, dando formato para a célula, tá? E chama-se citoesqueleto. Aí o que acontece? Vem aqui, ó, pensa comigo. Uma bactéria, um estranho, encostou na membrana plasmática. Lembra que na membrana tinha um monte de receptores, de glicocálix, de proteínas para reconhecimento. E quando ela encostou na membrana plasmática, a célula soltou um alerta. Opa, pera aí que isso aqui é um invasor. Isso aqui é um troço estranho, é uma coisa que não deve estar aqui. O que vai acontecer então? Esse fato da molécula, né, ou da bactéria encostar na célula vai desencadear uma resposta. Então o citoesqueleto ele vai começar a se projetar, empurrando a membrana plasmática, criando como se fossem pequenos dedos que vão, de certa forma, cercar esta partícula e abraçar essa partícula. Isso eu vou chamar de pseudópodes ou pseudópodos, que são os falsos pés ou falsos braços, ok? Quando houver esse procedimento, haverá a formação de uma vesícula, de um saquinho, de um cercadinho chamado de fagossomo. Então, por exemplo, depois que isso acontecer, ó, eu vou ter aqui o núcleo celular, uma bolsinha que prendeu o micro-organismo ali dentro. E o citoesqueleto vai estar ao redor da membrana e vai estar inclusive ao redor desse fagossomo, tá?
Então isso aqui eu vou chamar de fagossomo. Fagossomo, ok? O fagossomo é puxado para o interior do citoplasma, onde vai iniciar ou vai se proceder, tá? O processo chamado de digestão intracelular. Processo esse que vai ser mediado por uma organela chamada de lisossomo, tá? Coisa que nós veremos daqui a pouco. Então veja bem aqui, ó. A célula, a partícula encostou, receptor, citoesqueleto, formou pseudópodes, abraçou, puxou, fagossomo. Aqui os lisossomos, que são as organelas responsáveis pela digestão intracelular, e ali acontecerá a digestão, tá? Aqui esta célula em vermelha é um macrófago, que é uma célula fagocitária. A gente tem células especiais fagocitárias, principalmente células fagocitárias, principalmente o macrófago e o neutrófilo. Tá? São as duas principais células fagocitárias que o nosso corpo apresenta. Então aqui está o macrófago fazendo ou realizando suas fagocitoses dos invasores, tá? Aqui novamente, ó, você vê a bactéria se conectando à criação dos pseudópodes e depois o processo de digestão. Isso aqui é uma ameba, isso é um protozoário. Aqui a gente tem um outro protozoário e ela está gigantesco aqui criando um pseudópode para abraçar esse protozoário, tá bom? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então nem toda célula faz fagocitose. Não. Só essa célula fagocitária. Exatamente. Por exemplo, aqui, onde ocorre nos seres unicelulares, por exemplo, protozoário. Os protozoários, como a ameba, eles fazem fagocitose o tempo todo para se alimentar. A ameba só se alimenta por fagocitose, tá? Nos seres pluricelulares, no nosso caso, a gente vai ter as células de defesa fagocitária, neutrófilo e macrófago. Só. As suas hemácias não fazem fagocitose, seus neurônios não fazem fagocitose, seus hepatócitos não fazem fagocitose, tá? Eles podem fazer isso aqui, transporte de membrana, mas fagocitose, no nosso caso, são células especiais, células de defesa. E nem todas as células de defesa faz isso. Por exemplo, um linfócito, que a gente viu na aula passada, que produz anticorpos, ele não faz fagocitose, ele não tem essa capacidade de fazer fagocitose. Tudo bem? Então, os macrófagos também podem fagocitar células defeituosas ou células velhas, até mesmo restos de substâncias do corpo. Por exemplo, quando você tem uma fratura óssea e forma pequenos cacos, pequenas lâminas ósseas ali no local da fratura, o macrófago pode ajudar a fagocitar e limpar aquele lugar, para que a cicatrização aconteça com mais eficácia. Tá bom? Aqui, ó, regressão da parede uterina também é devido à ação de células fagocitárias quando o útero, né, depois que a mulher pariu, depois que ela teve o bebê, o útero vai regredindo e volta ao tamanho original. Tá? Acontece com o ciclo menstrual também. Não necessariamente, porque no ciclo menstrual você tem um crescimento do endométrio, aí com a queda hormonal há uma descamação. Contração, cólica e descamação do endométrio, naturalmente vai descamando e vai sendo eliminado. Agora, quando a mulher teve 9 meses de crescimento uterino, o útero está bem grandão, então eu preciso gradativamente eliminando essas células através de fagocitose, através de lisossomos, para regredir, para voltar ao tamanho original, não é só descamação. Apesar que a mulher, depois que ela tem bebê, a menstruação dela dura mais de 40 dias. Que é o tempo que ela vai descamando tudo até voltar ao tamanho original. Tá? Olha aqui, temos um vídeo também para ilustrar uma fagocitose. Uma ameba comendo 2 protozoários. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada. Vou baixar um pouquinho. Ó,
Deixa eu voltar aqui, porque estraguei um pouco a surpresa, né? Só tirei o som, não vai ajudar muita coisa. Então olha aqui, ó, é uma imagem acelerada no microscópio, né? Você tem uma ameba aqui bem grandona e 2 paramécios que são outros protozoários já preso na membrana da ameba. E ela está criando o seu fagossomo, ou criando o seu pseudópode, já formou o vacúolo e aí você vai ter os lisossomos depois derramando suas enzimas aqui, ó, e os bichinhos tentando sair, não tem mais possibilidade. E nessa imagem parece que eles já são uma massa, ó, já está digerido o negócio, estão juntando um no outro, estão derretendo ali pela ação das enzimas lisossômicas, tá? Isso é um exemplo de fagocitose que acontece em protozoários, tá bom? No nosso caso também acontece isso, mas uma escala muito menor, né? Em tamanho, porque as nossas células fagocitam bactérias, fagocitam vírus e não protozoários desse tamanho, tá? Aí o outro fenômeno de endocitose é a pinocitose. A pinocitose nós vamos ter realizada com células que absorvem líquido. Só que esse líquido geralmente são gotículas de gordura, tá? Gotículas de gordura que não passam pela membrana plasmática. Ao invés de eu formar um pseudópode, eu vou formar uma invaginação. Pensa aqui, ó, o citoesqueleto também auxilia. Ao invés do citoesqueleto empurrar, é como se o citoesqueleto puxasse a membrana. Então você vai ter essa situação aqui, ó, tá? Eu crio um canudinho. Pensa assim, eu vou beber. Se eu vou beber, eu vou criar um canudinho. Esse canudinho é a invaginação. Ok? E aí as moléculas de líquido, principalmente as gotículas de gordura, vão entrar nessa invaginação, esse canudinho, e depois vão ser armazenadas num vacúolozinho chamado de pinossomo. Se fagossomo é a bolsinha que abriga a partícula englobada por fagocitose, pinossomo é a partícula, ou é a vesícula que engloba a partícula, a vesícula que abriga a partícula englobada por pinocitose, tá? Essas vesículas são muito pequenininhas, 200 nanômetros de diâmetro. Isso aqui é do tamanho de um vírus, tá? Então por isso que eu mostrei um vídeo para vocês de fagocitose, mas eu não tenho vídeo de pinocitose para mostrar, porque ela é muito reduzida, é muito pequenininha. No intestino delgado, as células epiteliais englobam gotículas de lipídio através de pinocitose, tá? Aqui a gente consegue visualizar. Mais uma vez, também tem a adesão dessas partículas na membrana, a criação da invaginação, a formação do pinossomo e depois vai continuar com a digestão intracelular, tá? Digestão intracelular já vai ser assunto de lisossomos, que é na próxima aula. Aqui de novo, ó, as partículas englobadas, o fagossomo sempre tem a composição da membrana plasmática também, ok? E para fechar essa parte da aula, antes do primeiro intervalo, né? A exocitose. A exocitose é o processo inverso. Se a endocitose é o processo de englobar as partículas sólidas ou líquidas, a exocitose é o processo de você expelir, de você jogar fora os rejeitos. Então, depois que eu realizei o processo de digestão, tá? Eu vou excretar isso aqui, ó. O processo pode ser chamado de plasmocitose ou defecação celular, tá? Então, depois do processo de fagocitose ou pinocitose ter ocorrido, da digestão intracelular ter acontecido, processo esse mediado pelos lisossomos, tá? Vai acontecer a defecação celular ou plasmocitose, que é a expulsão desses resíduos pela fusão das vesículas de secreção, tá? Então você vai ter uma vesícula, basicamente assim. Você vai ter de um lado a entrada da partícula por fagocitose, tá? A formação de um fagossomo, a digestão
a digestão dessa partícula, a formação do chamado vacúolo residual e, finalmente, a fusão desse vacúolo residual com a membrana plasmática e o processo de plasmocitose ou defecação celular. Tá? Isso aí a gente volta na aula de lisossomos, tendo que revisar porque faz parte de um processo integrado, mas basicamente faz parte do processo de digestão intracelular, tá bom? Aqui novamente, ó, isso aqui eu vou chamar de vacúolo, anota aí, vacúolo residual, aqui a fusão do vacúolo residual com a membrana, tá? E o processo de plasmocitose acontecendo, beleza?